Oeste com elas, em entrevista, estamos acompanhando as discussões sobre possível anistia aos manifestantes condenados do 8 de janeiro, no mínimo a revisão da dosimetria das penas e os casos de presos doentes com familiares que precisam de revisão do caso com urgência. A gente recebe aqui agora, no telão, a Viviane Ramalho, que é mulher de Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, manifestante condenado a 14 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, que está exilado na Argentina. Viviane, obrigada por nos atender. Bom dia, bem-vinda ao Oeste com Elas, a Revista Oeste. Bom dia, Adriana, bom dia, Marina, bom dia, Paula. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês nessa manhã. O Rodrigo ele ficou 7 meses preso no Brasil, né, pelo 8 de janeiro, e depois saiu de tornozeleira. Ficou quase uns 5 meses de tornozeleira quando veio para cá, para a Argentina. Ele veio em abril. E depois nós viemos, né? Depois de 2 meses nós viemos. E não imaginávamos que iria passar por isso. Quando estávamos fazendo todo o trâmite de documentos, tentando nos reerguer aqui, quando ele foi renovar sua precária, né, de refúgio, que todas as pessoas que pedem refúgio, como ele entrou legalmente, né, ele tem que renovar a precária a cada 3 meses. E foi isso que ele fez. Quando ele viu que o Joelton, né, o primeiro, tinha sido preso, quando ele olhou na precária dele, ele viu que já estava vencida. Então ele ficou preocupado e falou: o que eu vou fazer? Né? Aí a gente teve a ideia, né? Uma pessoa deu um conselho para ir com um tradutor. E aí eu fui com um tradutor dele, que quando ele chegou ele precisava de um tradutor. Então aí a gente chamou esse tradutor para poder estar comigo. E eu tentei fazer essa parte, né, de renovar, mas falaram que não, que demoraram um pouco para dar uma resposta. E eu já estava sentindo que algo estava estranho. Então foi eu e foi até meus filhos juntos, né, juntos lá no CONARE, que é o órgão que faz isso, né, migrações, perdão. E aí eu achei meio estranho pela demora, e aí eu perguntei por que da demora, né? Aí eles falaram que não poderia renovar, porque só poderia estar com a pessoa presente, que eles não poderiam. E aí eu falei assim, tá bom, então me dá a precária aqui que eu vou conversar com a pessoa, com o meu esposo, né? E aí elas falaram, não, tá vencida, eu não posso entregar para você. E aí foi a hora que eu liguei para ele e falei assim, Rodrigo, reteram sua precária, e agora? O que a gente vai fazer? Aí ele, como uma pessoa, né, que faz as coisas corretas, ele falou assim, eu não vou ficar sem minha precária, porque isso é um seguro de que ele pode, né, estar aqui na Argentina, que protege ele, né? E aí ele foi. Aí levaram ele já para uma salinha adentro, no fundo, e já saiu algemado na frente da minha, dos meus filhos e na frente de um montão de pessoas. Foi uma coisa horrível, sabe? E a gente não esperava passar por isso novamente. Já faz 5 meses. Já está quase dando o tempo que ele também ficou, né, no Brasil preso. E a gente tem sofrido, meus filhos têm sofrido, eu tenho sofrido, porque fazia pouco tempo que eu estava aqui e eu não sabia falar direito o idioma, tem as dificuldades de um novo idioma. Meus filhos, graças a Deus, eles estão aprendendo muito bem, porque eles estão estudando aqui, estão tentando viver aqui, né? Mas, infelizmente, com ele preso, é bem difícil para mim e para os meus filhos, porque nós precisamos muito dele. Ele é um pai muito presente, meus filhos é muito apegado ao pai. E o Rodrigo, ele sempre foi uma pessoa certa, uma pessoa que sempre faz as coisas certinha. Então, ele não entrou aqui ilegalmente, né? Ele entrou certo, ele passou pela aduana, e quando chegou aqui, ele foi até o órgão para pedir refúgio, e não entendo por que ele está sendo preso.
né? Sendo que aqui na Argentina era para eles proteger uma pessoa que saiu do seu país para pedir refúgio, porque no seu país não pode voltar, porque senão pode ser preso e ficar mais de 14 anos. E aqui a gente também não tem um porquê, não tem uma resposta, não sabemos o porquê que estão mantendo eles presos, sendo que tá tudo certo. Ele nada consta, né, que dele, do Brasil e daqui não consta nada, não consta crime nenhum. Então por que estão mantendo eles presos? Não sabemos, não temos uma resposta. Os juízes negam por a última negação foi que o risco de fugir. Como assim o risco de fugir, sendo que veio para cá para pedir abrigo, para pedir refúgio? Então por que estaria fugindo? Não iria fugir, porque a gente já está aqui, já queria recomeçar aqui, né, nossa vida, enquanto não mudasse as coisas no Brasil. Mas infelizmente estamos passando por isso de novo e sofrendo. Marina Helena vai fazer a pergunta agora. Viviane, você falava, a gente viu um pouquinho das fotos da família, né? Do Rodrigo justamente, sua, e de 2 filhos que vocês têm, né? Eles são pequenos e tanto você quanto seus filhos sofrem, né? Tem uma dificuldade com uma doença conhecida como ossos de vidros. Enfim, toda a situação do Rodrigo, a gente vai conversar aqui mais um pouco com você. A pergunta agora é de Marina Helena, aí depois a gente vai trazendo novos pontos para a conversa. Viviane, sinto muito por esse absurdo que vocês estão passando. Na verdade, eu queria que você falasse um pouco dessa doença que você e os seus filhos têm e da importância que o Rodrigo tem também exatamente por isso. Então, se você puder também falar como é que vocês estão fazendo para se virar aí, né? Se você está trabalhando, do que vocês dependem. E também você comentou que ele agora está preso aí. Se tem alguma expectativa, se de alguma maneira o governo argentino já se pronunciou em relação ao que deve ser feito em relação a esses exilados, presos políticos aí na Argentina. Então, essa doença eles herdaram de mim, porque eu herdei do meu pai. É uma doença genética que é uma falta de cálcio nos ossos, né? Então, fratura com muita facilidade. Eu já tive mais de 15 fraturas. Eu sofri um acidente em 2008, quando eu conheci o Rodrigo. A gente sofreu um acidente e, através desse acidente, eu fiquei sabendo que eu tinha essa doença. E depois, quando estava me recuperando tudo, eu engravidei do meu primeiro filho. E eu tinha um acompanhamento com um grupo, né, de osteogênese, que é especialista nessa doença. E eles falaram que um dia, quando eu tivesse um filho, era para poder levar, para poder verificar se ele também teria essa doença. Porque tanto pode puxar com a genética do pai como da mãe. O Rodrigo, por não ter uma doença, não ter doença nenhuma, as crianças poderiam ter puxado a genética dele, mas não. Os dois veio com a mesma doença que eu, né? Então, o menor já teve mais de 20 fraturas quando era pequenininho, quando estava começando a caminhar, caía e se quebrava. O Miguel também já teve mais de 10 fraturas. Então, é uma doença que exige muito cuidado. E o Rodrigo, quando a gente teve nossos filhos, ele teve que parar de trabalhar para poder cuidar de nós, né? Para poder dar essa assistência. Porque eu, por ser mãe e ter essa doença, eu também precisava de cuidado. Porque para cuidar também de outras crianças, exige muito esforço. E isso, para mim, precisava da presença dele. E preciso da presença dele. Porque ele me ajuda em tudo. Para ir médico, para levar os filhos na escola, era tudo ele. Tudo ele. Para ir mercado. Era tudo ele que me ajudava, né? Nessa questão. E ele é excepcional, ele é importantíssimo, né? Estar presente, porque além dos meus 2 filhos terem essa doença, né? O Gabriel também tem autismo, sofre muito. Ultimamente eles têm ficado muito irritados facilmente. O Miguel, ele está passando por psicóloga, porque ele estava com pensamentos suicidas. E foi bem no dia que eu fui passar na neura que ele falou para mim que ele estava tendo esses pensamentos suicidas. E agora ele está passando, porque no Brasil ele também teve tratamento psicólogo, porque ele também estava depressivo.
E aqui é a mesma coisa, que ele está tendo tratamento, o menor ainda não, porque eu não consegui o encaminhamento para ele. Então, para ele tem que ser presencial, psicóloga, e não tem, porque já está muito cheio as vagas. E o Miguel conseguiu por conta dessa emergência, por ele estar com esses pensamentos suicidas, então por isso que ele está tendo acompanhamento. Em questão de como a gente está se virando, eu sou membro de uma igreja, né, daqui, que ela é mundial, e os membros da igreja nos receberam muito bem. Quando viemos para cá, quando o Rodrigo chegou aqui primeiro, ele procurou a igreja, falou do que aconteceu com ele no Brasil, e os membros nos receberam de braços abertos. E eles que nos dão assistência, né, em questão de algumas coisas que eu preciso, é a igreja que tem me ajudado, e também tem a Associação das FAB, que todo mês eles têm me ajudado com uma quantia, né, não é uma quantia muito alta que dá para pagar todas, mas tem me ajudado a levar um alimento para o Rodrigo, porque as visitas onde ele está a cada de sábado, esse mês, porque eles mudam. Tem mês que é de domingo e quarta. Esse mês é de sábado e quarta. Então, eu sempre vou a cada 15 dias ver ele. Né? E aí eu levo alguma coisinha, porque lá eles podem cozinhar, né? Eu posso estar levando algumas coisas, então com esse valor que a Asfab me ajuda, eu levo de alimento para eles e me ajuda a ir até lá, porque daqui da onde eu moro até onde ele está é um pouquinho longe. Tem que pegar 2 trens, tem que pegar ônibus, então é um pouquinho longe. E em questão do que o governo tem feito, a gente não tem respostas para isso. Não sabe o porquê do silêncio de Milei, não sabe por que estão mantendo eles, porque eles já passaram por entrevista pelo CONARE e até agora o CONARE não deu uma resposta. O juiz falou que a resposta era pelo CONARE e até agora nada. E eles já passaram por entrevista. Que é uma entrevista que concede o definitivo, né? E até agora, nada. E a gente não tem resposta do porquê que estão mantendo. A gente acha que é por questões políticas, né? Porque o juiz está mantendo ele. O juiz daqui, eu não sei se eu posso falar isso, mas é conhecido da Alexandre de Moraes. Foi ele que foi mandado para ele essa lista de extradição. Então, tipo assim, é complicado. A gente não tem o porquê. É sigiloso. É como se fosse o processo que está igual no Brasil. É puro sigilo. Viviane, então, eu sinto muito isso que vocês estão passando. Eu queria saber, o que ele está sendo acusado de quê aqui no Brasil? O que o Alexandre de Moraes está considerando para colocar essa pena nele? O que está acusando todos. Eu não sou muito, não sei muito do caso de questão do processo, mas ele está acusando todos da mesma coisa, avaliação violenta, atentado terrorista. Então ele teve uma pena de 14 anos. É um tal de copia e cola. Todos os processos é igual. Tipo assim, a pessoa não quebrou, ele entrou para se proteger das bombas e ele foi preso. A intenção dele, Viviane, era participar da manifestação pacificamente. Pacificamente. Certo. Sim, ele não quebrou nada. Eu conheço isso. Ele é ao contrário, tem fotos dele conversando com os policiais, ajudando para que as pessoas não subissem uma parte lá que eu não sei do Planalto. Porque tinha pessoas que queriam subir numa parte lá em cima e queriam quebrar tudo. E ele não deixou, ele junto com os policiais, ajudou os policiais para que as pessoas não quebrassem. Sim. Fizeram tipo um negócio reforçando para as pessoas não passarem. Assim como o caso dele, muitos outros parecidos, né? A expectativa de vocês agora, o advogado está com certeza tentando algumas medidas, continuar por aí ou que a anistia seja decretada? Sim, não estão acatando nada. O juiz daqui não acata nada da defesa que o advogado faz. Então, tipo assim, não sabemos. A gente tem essa esperança de que a anistia aconteça e que eles
todos possam sair. Pode ser que eles estejam esperando, né, para poder ter uma resposta do que fazer com eles, né, Sim. aqui. Ou, no mínimo, a revisão da dosimetria, né? Dessa pena a qual ele foi condenado, tão absurda e exagerada por motivo que não justifica, né? Olha, Viviane Ramalho, aqui no chat, muitas mensagens para vocês, de apoio, né? De solidariedade. Conte aqui com o nosso canal da Revista Oeste para Comunicação. A gente vai seguir acompanhando de pertinho o caso do Rodrigo, assim como o de todos os outros manifestantes condenados, presos. Obrigada por conversar com a gente. Inclusive o sogro dela, né? Benedito Santos, Viviane, é seu sogro? Não? Não. Tem uma pessoa aqui que estava falando isso. Não, é porque eu acho que é minha sogra que está usando, acho que o e-mail dele, mas eu acho que é minha sogra que deve ter comentado aí. Está falando minha nora e desejando muita força para você e para os seus filhos. Minha sogra, ela participou de uma entrevista, só não lembro para qual, era para a Oeste também, mas eu não lembro para qual canal. Aí ela está participando agora. Deixou um beijo aqui, falou beijo para os netos e para você, que gosta muito de você, assim como também muitos outros comentários de quem nos acompanha por aqui, viu? Difícil essa situação, força por aí, né? Principalmente com as crianças, e vamos ter fé para aguardar aí novas resoluções para que vocês possam voltar a conviver como uma família em paz. Obrigada pelo tempo aqui, por conversar com a gente, tá? Até uma próxima. Eu que agradeço. Tá bom, um abraço, Viviane. Boa terça-feira para você.